Olá, colegas da Universidade Federal Fluminense, alunos da graduação, da disciplina de processo penal, conduzida pelo professor Zé Correia Lopes Filho, meu orientador, pessoa queridíssima, a quem aproveito para registrar o carinho que tenho por ele e também os agradecimentos que sempre reitero a ele por ter a paciência de aguentar esse orientando aqui. Eu sou aluno do PPGD, na versão do doutorado, porque o PPGD também abrange o mestrado, agora na sua modalidade unificada. Espero vê-los adiante, depois da formação da graduação, também integrando o programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade Federal. Conheço a capacidade de vocês, ainda que um pouco mais distante, eu observo os movimentos da graduação e é muito prazeroso vê-los, porque de fato é uma graduação com muita qualidade na Universidade Federal Fluminense. Pessoal, é com muito prazer que eu estou aqui. Nós vamos falar um pouco de teoria geral dos recursos nesse primeiro momento. Eu sei que vocês estão aguardando esse conteúdo para estudar para a prova, que se não me engano é no dia 11 de junho agora, né? 10 ou 11 de junho. Então, eu busquei produzir isso o mais rápido possível para que vocês possam ter esse conteúdo para a prova de vocês. Espero que todos sigam muito bem nas avaliações agora do primeiro semestre. Não sei se vocês têm 2 ou 3, né? Mas eu desejo muita sorte para vocês, que vocês tenham um excelente ano e uma excelente avaliação. Não serei eu aquele que irá atrapalhar esse processo, eu só pretendo ajudá-los. Então, aqui meu objetivo de disponibilizar esse conteúdo o mais rápido possível para vocês. Bom, eu vou fazer o corte logo para o nosso modelo de exibição de slides, tá? Vou ficar minimizado aqui no cantinho, aqui, né? Bom, aqui no canto para vocês. Vamos lá. Bom, aqui está o mapa da mina dessa primeira aula, né? No primeiro momento, nós vamos falar de uma fundamentação da teoria geral do sistema recursal. Não seria também errado dizer que é uma teoria geral dos aspectos que fundamentam a existência desse sistema recursal. Em alguns momentos nós vamos ver que são fundamentações que beiram a argumentação político-jurídica, a argumentação filosófico-jurídica da existência do sistema recursal. Então aqui nós vamos passar, ao longo desse nosso primeiro encontro, sobre a discussão. Nós vamos ter discussões sobre o que é um recurso, principalmente para poder diferi-los das ações autônomas de impugnação, para que não haja confusão, que isso esteja muito claro para vocês. Essa discussão dos critérios da fundamentação político-jurídica para a existência de um sistema recursal, por que existe um sistema recursal, já que, por exemplo, jurisdição se define como a capacidade de dizer o direito de forma definitiva, né? Então, aparentemente você tem uma colisão, né? Bom, se um magistrado está dizendo o direito, está pronunciando o direito de forma definitiva, porque é um sistema recursal. Mas nós vamos entender isso um pouco mais adiante. Também vamos falar da previsão constitucional do sistema recursal e do duplo grau de jurisdição. E vamos abordar alguns outros aspectos, todos eles estão sintetizados aqui nesse nosso primeiro slide, mas não vou me prender muito aqui. Vamos adiante porque nós vamos ver cada item desse especificado, tá bom? Bom, como disse para vocês, ainda que jurisdição seja aquela definição clássica, essas definições são muito consolidadas ali no manual do Dinamarca, está aqui atrás de mim até, e da Pellegrini, da Teoria Geral do Processo. Lembrando que nós temos que fazer uma mitigação a essas conceituações e a inteligência que o Dinamarca faz em relação à teoria geral do processo, porque é um processualista civil, para não transpormos diretamente e acriticamente essa teoria geral do processo civil para o processo penal, notadamente porque a conceituação do Dinamarca está instrumentalizada, vou tentar achar outra palavra, ela está alicerçada no modelo instrumental de processo, que garante amplas liberdades ao magistrado, e isso é muito ruim no processo penal. Então é preciso fazer ponderações em relação a essa transposição de conceitos e de estruturas do processo civil para dentro do processo penal, mas não é objeto dessa nossa aula de agora. Bom,
um dos fundamentos aqui, alguns fundamentos para subsidiar argumentativamente a existência de um sistema recursal. Primeiro, falibilidade humana. O magistrado é tanto quanto nós, e graças a Deus, falível, ele erra, né? E não só, ainda que não erre, mas erra, ainda bem. Uma das grandes discussões do direito que vocês acompanham ou já acompanharam na introdução ao estudo de direito ou na própria filosofia do direito é o conceito de verdade. Ou para nós aqui que nos importa, o conceito de verdade processual, né? Aquela ideia de reconstituição, de processo como instrumento de reconstituição de verdade real já está completamente superada. Estacionamos uma posição de que o processo reconstitui uma verdade possível e uma verdade processual, porque nem mesmo podemos admitir que existe uma verdade unitária, como vemos na filosofia do direito, né? Ao longo aí de mais de 2000 anos, desde as escolas gregas do pensamento filosófico, a gente vem, através da filosofia, buscando compreender como que se chega na verdade. E hoje sabemos que a verdade não está nem no objeto, nem no indivíduo que decodifica os signos desse objeto. Mas isso é outra discussão. Para nós importa raciocinar que nem mesmo há uma só verdade. Nem mesmo há uma só verdade. Que as partes podem ter compreensões diversas, diversificadas sobre determinados objetos, e que isso não significa que a parte está mentindo. Significa apenas que ela tem uma outra verdade sobre aquele evento. Então, e além dessa composição de verdades possíveis, que vão estabelecer um processo de dialeticidade no processo penal, eu tenho o critério da falibilidade humana, que está além da compreensão de múltiplas verdades, eu tenho a compreensão falha de determinadas verdades. Tá? Outro critério de fundamentação é a inconformidade do prejudicado. Como nós vamos ver, isso é um dos fundamentos para a existência do sistema recursal, porque o outro fundamento, numa teoria, numa divisão de bipartição de fundamentação, eu tenho o interesse da própria jurisdição, de reduzir os potenciais erros nas manifestações da jurisdição, mas também tenho, incontestavelmente, a inconformidade do prejudicado como fundamento para acionar esse sistema, para existir esse sistema recursal. Bom, nós em matéria penal, nós estamos falando inexoravelmente e quase que sempre de sentenças condenatórias, na eventualidade de uma sentença condenatória, lembrando que o Auri tem uma frase maravilhosa em um dos livros dele, que condenação e absolvição são equivalentes axiológicos para o processo penal, né? Então, o processo penal não visa a condenação, ele visa a exposição de fatos e ao alcance de uma decisão de mérito justa. Bom, mas nesse sentido nós temos como um dos fundamentos a inconformidade daquele que está prejudicado ou está em vias de ser prejudicado por uma sentença condenatória, porque no processo penal nós estamos falando eminentemente da sentença condenatória por excelência, da pena por excelência, como privação de liberdade, ainda que nem sempre ela seja executada em razão dos critérios temporais do Código Penal, nem sempre será executada de fato em regime fechado. De todo modo, existem constrições à liberdade do indivíduo, não só a liberdade de ir e vir, mas existem constrições outras à liberdade dele, que são muito gravosas. Então, o processo penal traz essa exposição do indivíduo a sentenças e a medidas de constrição muito mais graves do que o processo civil. Bom, outra questão que fundamenta a existência do sistema recursal, a ampliação da visibilidade sobre o processo. E aqui se insere naquele contexto que eu falava logo no começo, de múltiplas verdades concebíveis, né? Da superação daquela visão maniqueísta de uma verdade ou outra, uma verdade excludente da outra. Tá? Eu moro próximo de uma quadra de uma escola, então perdão se tiver algum som. E também o condomínio está com alguma obra aqui, eu peço perdão se vazar algum som desse tipo de evento, tá, pessoal? Mas, enfim, é a vida urbana que nos cerca, né? Outro fundamento
garantia da ordem constitucional, porque a previsão do duplo grau de jurisdição está na ordem constitucional, ainda que em razão de uma interpretação sistemática, como vamos falar um pouco adiante para vocês, lá no 55 do artigo 5º, quando fala da garantia ao devido processo e ampla defesa. Bom, ainda no plano dos fundamentos do recurso, nós temos uma bipartição da fundamentação, ou, na verdade, dois grandes blocos de fundamentação político-jurídica para isso. O interesse do Estado de jurisdição, no exercício da jurisdição, e interesse do jurisdicionado, que, obviamente, quer ver-se livre daquela potencial condenação. E aqui uma definição do Eugênio Pacelli que eu trouxe para vocês. No âmbito da atividade, aspas, tá? No âmbito da atividade jurisdicional, há duas perspectivas com as quais se pode elaborar uma teoria dos recursos. A primeira, do interesse do Estado no controle dos seus atos, em relação aos atos jurisdicionais, por ele praticados, quando irá revelar-se público, se a orientação for pela preocupação com a qualidade e a regularidade dessa atividade jurisdicional. Ou seja, é o Estado jurisdição preocupado com a qualidade da sua produção, com a qualidade das suas manifestações. A segunda perspectiva, no interesse do jurisdicionado, ou seja, das partes que submetem as decisões aos demais atos processuais da jurisdição. Bom, nós temos uma previsão expressa nós vamos encontrar no Pacto de São José da Costa Rica, lá no seu artigo 8º, inciso 2º, a linha H. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa, e durante o processo toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas, lá na linha H, direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Na definição de nuce, é uma garantia, aqui a gente está estabelecendo já uma conceituação, tá? O recurso penal é uma garantia individual prevista implicitamente na Constituição Federal, ou seja, mediante uma interpretação sistemática da Constituição Federal, mas vimos que lá no Pacto de São José da Costa Rica está expresso, voltada a assegurar que as decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau do Poder Judiciário não sejam únicas, mas sim submetidas a um juízo de reavaliação por instância superior. O recurso é, portanto, o direito que possui a parte, é direito da parte, na relação processual, de insurgir-se contra decisões judiciais requerendo a sua revisão total ou parcial à instância superior, àquilo que nós chamamos ao juízo ad quem. Bom, aqui nas definições do Aury Lopes Júnior, é o meio processual através do qual a parte que sofreu o gravame solicita a modificação no todo ou em parte ou anulação de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, do mesmo processo em que foi proferida. Bom, aqui é necessário que a gente se debruce sobre esse conceito do Aury, porque ele é muito rico. Primeiro ponto é que o próprio código, em alguns momentos, como a exemplo lá do 574, no artigo 574, quando ele vai falar, ele menciona o reexame necessário como instrumento recursal de ofício pelo magistrado. Ele chama de recurso no 574, naquelas questões, por exemplo, no 1, de concessão de habeas corpus, também no caso de absolução sumária, enfim, lá no 574, ele chama o reexame necessário de recurso de ofício do magistrado. Mas para o Aury critica isso, recurso é meio processual de manejo da parte que sofreu um gravame. Sofreu um gravame, pessoal, no sentido de que já está constituída contra ela uma decisão potencialmente ruim para ela, que tem uma carga aflitiva, como gostam de chamar os europeus, né, principalmente os espanhóis, que tem uma carga aflitiva. Opa, passei sem querer, fui tirar uma formiga aqui, sem querer passei o slide, perdão. É meio processual através da parte que sofreu o gravame. Na verdade, é um gravame, é uma pré-constituição do gravame, ainda que ele não esteja em condições de ser executado. Gravame, nesse sentido, não é aquilo que já está impondo àquela parte o efeito aflitivo. Quero dizer o seguinte, por exemplo, você tem uma sentença de primeiro grau condenatória
que não será executado imediatamente. O advogado da parte vai interpor ali a apelação criminal ao tribunal, e não significa que aquele gravame está sendo executado, mas já existe um título executivo apto a ser executado. Veja, se não houver recurso, transita em julgado, será executado. Gravame nesse sentido, tá? De uma decisão que impõe um dever aflitivo àquela parte. Mas o que é interessante para nós aqui é o conceito geral de saber que, para o Auri, por exemplo, para parte da doutrina, recurso é o instrumento do qual se vale a parte que sofre o gravame, não o magistrado de ofício naquelas circunstâncias de reexame necessário. Onde se demanda no todo ou em parte a anulação de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado. Porque se houver trânsito em julgado, não se trata de recurso. Se transitou em julgado, foi publicado processo baixado, não há recurso. Havendo trânsito em julgado, nós passamos a falar na tentativa de desconstituição do julgado anterior, não mais de um recurso, mas de uma ação de impugnação, que por excelência é no processo penal, em analogia ao processo civil, a nossa ação rescisória por excelência é a revisão criminal. Adiante. Tá logo aqui, ó. É ato da parte, portanto não é recurso àquela atividade jurisdicional, senão é um mero reexame necessário. E o Auri ainda diz que é dispensável. A parte recorrente deve ter sofrido um gravame, um prejuízo ou um potencial prejuízo que está na iminência de ser executado. É um direito que deve ser exercido no mesmo processo, ou seja, não se instaura uma nova relação jurídico-processual. A decisão deve ser recorrível, obviamente, deve haver previsão legal para aquela possibilidade recursal, portanto, não pode ter sido operado coisa julgada, ainda que formal. Estabelece um julgamento sobre um julgamento, ou um juízo sobre o juízo, como dizia o Carnelucci, porque o Carnelucci ele faz uma análise etimológica da palavra recurso, que ele diz que recurso tem a mesma origem etimológica e a mesma proximidade de significação de crítica. Então, recurso e crítica seriam equivalentes axiológicos em relação à etimologia. Crítica no sentido de estabelecer-se um juízo crítico. Então, o recurso seria um juízo crítico sobre o juízo crítico que já fora feito numa circunstância inicialmente inaugurada, a qual a parte busca desconstituir. Outra circunstância elementar para a formação do conceito permite que outro órgão jurisdicional, superior hierarquicamente, modifique a decisão, anulando ou reformando no todo ou em parte. Existem mitigações, nós vamos ver, quando aquelas circunstâncias especialíssimas do processo penal, em que o magistrado que decidiu uma determinada questão pode ele próprio retratar-se. É o caso do Reze, por exemplo. Bom, aqui eu só acrescentei algumas menções, já adianto que não está na prova de vocês, tá? É só um comentário, porque como nós estamos falando de sistema recursal e mencionei eu a possibilidade ou a discussão que se insere nesse sentido de provisoriedade da execução, né? Quando eu falo que os efeitos aflitivos estão na iminência de serem executados, mas ainda não foram, eu achei necessário mencionar aqui para vocês que julgamentos recentes, nem tão recentes assim, são de 2019, ao menos das AD6, né? Era aquele ambiente da ação penal 470, do mensalão, então estávamos discutindo, o STF estava discutindo as ações declaratórias de constitucionalidade do 283 do CPP, que basicamente repete o dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal, quando ele fala que só é possível executar-se a pena propriamente após o trânsito em julgado. E aí estabeleceu-se a discussão do que é o trânsito em julgado, porque havia uma pretensão de execução provisória após a decisão colegiada no 2º grau de jurisdição. Foi superado, declarou-se a constitucionalidade do 283, de fato é necessário para a execução de pena a superação de todos os recursos e uma mitigação que foi feita recente, até mais recente ao menos,
Foi o reconhecimento também, não foi em âmbito de declaração de constitucionalidade, mas foi em recurso extraordinário reconhecida a repercussão geral, e formou-se o tema 1068, validando uma previsão do pacote anticrime que foi inserida ali no 492.1 de execução provisória no tribunal do júri, né? Quando, por exemplo, houver uma condenação a pena superior a 15 anos. Um breve comentário, não está na prova de vocês, tá, pessoal? Adiante. Observações sobre o sistema recursal. Perdão. Visa ao reexame de uma decisão anterior, por óbvio. Não há por que recorrer se não há um gravame, como nós vimos anteriormente na decisão da Auri Lopes Júnior. Não instaura novo processo e, quanto ao momento, decisões que ainda não transitaram em julgado. Se transitou em julgado, não cabe recurso, obviamente. Bom, adiante, temos aqui um quadro sistemático já, diferenciando com os primeiros elementos de diferenciação de recurso e ações autônomas de impugnação. Bom, um recurso, já falamos bastante, né? É um prolongamento do direito de ação, lembrando que ação e processo são coisas bastante distintas, é uma discussão que eu gosto bastante. E as ações autônomas inauguram uma nova relação jurídico-processual, é uma nova situação jurídica. No processo penal, nós vamos ter como excelência de ação rescisória, não vamos falar isso, tá? Mas em analogia àquilo que é ação rescisória lá para o processo civil, a revisão criminal, o habeas corpus também muito utilizado e, eventualmente, o mandado de segurança com hipóteses de cabimento mais escassas, como, por exemplo, a restituição de coisas apreendidas que sejam estranhas ao interesse de uma apuração criminal. Princípios do sistema recursal. Primeiro, duplo grau de jurisdição, a fundamentação depreende-se de uma interpretação sistemática da Constituição, há quem sustente, que é uma inferência do inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, e algo muito importante que rege esse sistema recursal, que é o princípio da colegialidade, porque, como falamos lá no começo da potencial falibilidade humana, por óbvio que uma apreciação colegiada tende a ser mais eficiente e mais técnica, com maior capacidade de analisar todos os matizes que vão sendo aventados ali, seja pela acusação, seja pela defesa. Bom, os recursos, agora já iniciando critérios de classificação, eles podem ser totais ou parciais, que dispensam muita apresentação, mas total, obviamente, aqueles que permitem o reexame completo das circunstâncias daquela conduta. Lembrando que o pressuposto elementar para a caracterização de qualquer ilícito é conduta, né? Por exemplo, na apelação criminal, nós temos a possibilidade de reexame tanto de argumentações levadas pela defesa do suporte fático, como também do direito. Mas existem outras circunstâncias em que eu vou manejar o sistema recursal apenas para pontuar algumas questões, limitando-me, por exemplo, a critérios do direito, ou mesmo, por exemplo, não estou satisfeito com a dosimetria. Mas aqui está dada uma classificação de total ou parcial nesse sentido. Total, quando eu me valho de questionamentos tanto do suporte fático, matérias de fato, quanto ou fundamentação, quanto matérias de direito, e parcial, quando eu visar impugnar alguma questão específica só que não me agradou ou não me agradou ao meu cliente em relação a uma decisão do juízo. A fundamentação é livre, e isso é um dos princípios que rege todo o sistema recursal. Há uma proximidade muito grande, esteticamente, digo mesmo, na construção das peças, exceto aquelas
que tem uma petição de interposição em separado, que admite-se um juízo de retratação do magistrado, como por exemplo no RESE, e razões recursais em separado para o tribunal. Mas ainda assim, via de regra, a estruturação é a mesma. Fatos, fundamento e pedido, né? Ainda que chamemos dos fatos, do direito e dos pedidos, mas enfim, fato, fundamento, pedido. Né? Ou em alguns casos específicos, eu tenho uma fundamentação vinculada, e daí a dificuldade são aqueles recursos onde nós temos maior dificuldade no juízo de admissibilidade, de superar o próprio juízo de admissibilidade. Como, por exemplo, no recurso extraordinário e também no RESP lá no STJ, né? Porque, por exemplo, no extraordinário nós temos uma limitação aqui, ó. O que eu posso submeter à apreciação do julgador? Uma decisão que, a meu ver, contrariou o dispositivo da Constituição, declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, que contraria, quando a decisão recorrida contraria o dispositivo da Constituição, declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou julga válida lei local contestada em face da lei federal. Nesses aspectos, eu tenho uma fundamentação vinculada a esses critérios estabelecidos pela própria Constituição Federal, tanto no RESP quanto no recurso extraordinário. Agora, aqui, o recurso pode ser ordinário quando ele quer um reexame completo daquelas questões que estão sendo discutidas e que são serão potencialmente usadas como fundamentação para uma eventual condenação, ou seja, fatos, direito. Tá? E eles são extraordinários quando estão limitados à discussão de matérias de direito. Outras classificações relevantes para o sistema recursal, pessoal. Eles são horizontais quando é o mesmo julgador que irá resolver, tá? Como o que acontece no 619, e eles são verticais quando resolvidos pelo juízo ad quem, e eles são, nesse sentido, mistos, quando, por exemplo, no RESE, porque você tem a possibilidade de retratação do próprio julgador, que é uma possibilidade legal, aliás, é um bom tema de pesquisa e de trabalho de conclusão, é uma mitigação à preclusão pro iudicato. Né? Iudicis, em latim, é juiz, né? O magistrado, e a preclusão pro iudicato é aquela no sentido de que, uma vez decidida determinada matéria pelo juízo, não pode ele decidir novamente, exceto nos casos previstos em lei, que é o caso do RESE, quando admite-se o juízo de retratação do próprio magistrado. Tá? Outras classificações, ele pode ser voluntário, ou seja, depende da manifestação da parte, e aqui ele pode ser obrigatório de ofício. Aqui nós estamos, por uma atenção à classificação clássica, atentando a essa classificação convencional de que o recurso pode ser de ofício. Mas lembremos da crítica do Auri de que recurso de ofício não é recurso, porque recurso é instrumento da parte. Mas se cair para vocês, digam que existe recurso de ofício. O recurso de ofício é aqueles que têm previsão legal nas hipóteses de reexame necessário. Bom, lembrando, pode ser total ou parcial. Em relação à direção, pode ser horizontal ou vertical. Horizontal, juízo a quo, vertical, ad quem, Tribunal Superior, juízo superior, Tribunal Superior, a gente pode confundir com STJ, STF. A fundamentação pode ser livre ou vinculada naquelas hipóteses que a própria lei ou a Constituição estabelecem quais são as hipóteses de cabimento, aí você tem um filtro de juízo de admissibilidade, e a natureza pode ser ordinária ou extraordinária. Ordinária quando eu demando a reavaliação de fatos e de direito, e a natureza extraordinária quando eu apenas demando análise de matérias de direito. Efeitos dos recursos devolutivos. Pessoal, devolutivo, na expressão do jurídico processual, significa que eu colho uma manifestação do juízo, eu colho uma manifestação do Estado no exercício da jurisdição, que não me agradou, obviamente, e eu devolvo essa matéria para reanálise do estado de jurisdição. Ele é devolutivo nesse sentido inicialmente. Nós vamos ver que existe a classificação do devolutivo propriamente dito. Mas ele é devolutivo em caráter geral nesse sentido. Eu devolvo a matéria para o estado de jurisdição analisar, reapreciar e se manifestar novamente.
Então, lembre-se que todo recurso tem efeito devolutivo, porque eu estou devolvendo a matéria ao juízo. Mas aí eu estabeleço classificações adicionais em relação a esse aspecto inaugural de que todo recurso é devolutivo. Primeiro, ele pode ser integrativo ou regressivo, ou seja, eu integro e uso regressivamente contra o próprio magistrado que decidiu a questão contra a qual eu estou tentando impugnar. Por exemplo, no 619, lá no cabimento dos embargos, eu falo, excelência, olha, Vossa Excelência condenou, mas não fixou pena. Tem uma omissão muito relevante aqui. Qual é a pena, afinal de contas? É uma explicação grosseira, tá? Normalmente, nós vamos manusear o embargo de declaratórios em questões muito mais sutis, como, por exemplo, o uso de conceitos jurídicos indeterminados, muito mais sutis. Mas vamos ampliar e levar ao extremo. Olha, Vossa Excelência condenou, não tem fixação de pena. Ele pode ser reiterativo ou devolutivo, e aqui devolutivo, cuidado para não confundir com aquele efeito inaugural devolutivo, que todos os recursos são devolutivos, mas aqui eu estou falando dos recursos com efeitos devolutivos propriamente ditos. Porque aqui não estou no efeito devolutivo geral, eu posso estar devolvendo ao próprio magistrado que decidiu aquela questão contra a qual eu estou me insurgindo. Mas no efeito devolutivo propriamente dito, eu estou necessariamente me referindo ao tribunal, ao juízo ad quem? Ou seja, a um órgão que exerce jurisdição e que seja superior àquele corpo de magistrados ou àquele magistrado singular que decidiu a questão contra a qual eu estou me insurgindo. Ou pode ser misto, como é o caso, como já mencionei, do rese, e também acontece no agravo em execução. Porque em ambos os casos o magistrado pode modificar a sua decisão inaugural, exercendo ele o juízo de retratação. Aqui uma definição do Auri: o recurso é regressivo no primeiro momento, ele está se referindo ao rese, ele é regressivo no primeiro momento. E caso o juiz não reforme a sua decisão, passa a ter o efeito devolutivo, propriamente dito, com o recurso subindo para o tribunal de quem? Aqui a previsão do 589 do rese, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir com os traslados que lhe parecerem necessários, aí vai para o tribunal. Limites e regras da extensão devolutiva. Ele pode ser total, né? Eu tenho uma discussão total sobre todo o conhecimento, eu devolvo ao tribunal todas as questões, e novamente eu estou falando de questões de fato e de direito, é uma possibilidade, como já mencionamos, do recurso de apelação, ou pode ser parcial, né? Eu tenho só alguma questão pontual que não me agradou e eu pretendo discuti-la no tribunal, por exemplo, quando for instrumento de apelação, tá, pessoal? E extraordinariamente, quando somente matéria de direito puder ser conhecida, não há devolução da matéria fática. Bom, o efeito suspensivo, esse que é mais apreciado, principalmente para a advocacia criminal, porque eu vou ler a definição do Auri, porque eu tenho ali um gravame pré-constituído que não vai poder ser executado imediatamente em razão do manejo de algum recurso com efeito suspensivo. Por efeito suspensivo se entende aquele obstáculo legal a que a sentença proferida possa surtir todos os seus efeitos antes do trânsito em julgado. Tal efeito determina a impossibilidade de executar-se a resolução judicial. O meu cliente foi condenado, né? Não estamos falando de tribunal do júri, naquelas circunstâncias, naquelas hipóteses validadas mesmo pelo Supremo Tribunal Federal de execução provisória. Eu tenho uma condenação, meu cliente está sendo acusado de furto lá no 55, 57, roubo, qualquer coisa assim, eu manejo, interponho a minha apelação com efeito suspensivo, não poderá. Obviamente, a apelação vai sustar o efeito do trânsito em julgado, vai impedir que se opere o trânsito em julgado e terá efeito suspensivo sobre aquela execução de pena fixada pelo primeiro grau. Tá? Então, aqui uma síntese, né? O efeito devolutivo é a regra e o efeito suspensivo é quando eu oponho, quando a própria natureza recursal opõe
ao Estado julgador, ao Estado no exercício da jurisdição, a impossibilidade de executar aquela medida constritiva que foi determinada em algum instrumento constitutivo, como, por exemplo, uma sentença condenatória de primeiro grau. E como aqui existe a menção às possibilidades de anulação e de reforma, e menciona erro em procedendo e erro em judicando, eu fiz uma observação para vocês. O erro em procedendo é o erro de procedimento, ou seja, é aquele erro judicial que ocorre em razão de inobservância procedimental ou alguma formalidade. Esse é o erro grave que resulta em anulação. Aí, eu trouxe a observação para vocês do 563, que é um dos grandes obstáculos para a advocacia criminal, que é a necessidade de, além de, eu acho que até, acho não, com certeza, muito mais difícil do que o advogado criminal detectar determinada nulidade, que muitas vezes é chapada, está ali flagrantemente, ainda mais em provas ilícitas. Eu já tive questões muito flagrantemente ilícitas, de, por exemplo, de captura de tela de celular de indivíduos presos em flagrante, e uma captura grosseira mesmo. O policial pega, tira foto da comunicação, né? E aí a vedação, a restrição em relação à garantia do sigilo da comunicação, pega e tira foto da comunicação de WhatsApp, sem mandado judicial, sem nada, e depois tem de se estabelecer uma discussão no juízo, não bastando apontar a nulidade daquilo que foi produzido em relação à prova. Mas aqui nós estamos falando de erro judicial, tá, pessoal? Eu só estou alegando, só estou instruindo os senhores que é necessário, além de apontar o erro de procedimento ou erro da formalidade legal, além disso, apontar-se o prejuízo. O prejuízo à parte é uma das grandes discussões hoje do processo penal, mas é assim que funciona e é assim que a banda toca a tal da... Bom, me fugiu a expressão latina, ainda ontem eu ouvi o Santo Desan falando dela, mas vamos adiante, em relação à matéria administrativa, né? Erro de julgamento é quando tem um erro em relação ao mérito ou ao conteúdo da decisão, referindo-se a equívocos sobre questões de direito na aplicação da lei ou na apreciação dos fatos e provas. Nesse sentido, se naquele caso do erro de procedimento eu posso ter, ou aliás eu deveria sempre ter, anulação, quando eu tenho erro de julgamento eu tenho reforma. Bom, discussão sobre a disponibilidade e indisponibilidade do sistema recursal para a parte, para o réu, vamos chamar assim, para o réu, eu tenho o princípio da disponibilidade. Eu manejo o recurso se eu quiser. A discussão que se põe aqui, eu não sei se está mais adiante, mas eu já vou travar aqui, é quando há divergência, por exemplo, porque a ampla defesa, na sua compreensão bipartida, ela significa autodefesa mais defesa técnica. Até por isso o réu é ouvido. Não só o seu advogado se manifesta, mas existe o ato de interrogatório. Ele exerce a autodefesa. E a grande discussão é quando o advogado deseja manusear o recurso e o réu não. Existe divergência de interesse recursal entre aquele que representa o réu e o próprio réu. Nesse sentido, o Aury Lopes Júnior, pelo menos, sustenta que deve prosseguir-se o recurso em razão da garantia da ampla defesa, deve prosseguir-se aquele que for manifestamente mais interessante para o réu. Bom, para o Ministério Público, nós temos, contrariamente, repetiu aqui o 576, perdão, contrariamente o princípio da indisponibilidade, até em razão do mistério do Ministério Público. Tá? Ele não pode desistir do recurso que interpôs, porém, ele pode renunciar. Como o Ministério Público não é somente o órgão de acusação, é também o fiscal do ordenamento jurídico, ele pode renunciar ao recurso, uma vez que, por exemplo, tenha sido satisfatoriamente provado, ainda que somente no primeiro grau, que aquele indivíduo agiu nitidamente nas circunstâncias do artigo 26, lá em legítima defesa, tá bom? O MP não pode desistir, mas pode renunciar. Taxatividade, eu só posso me valer de recursos que estão previstos em lei, tá? Então, vige o princípio da taxatividade.
adiante. E o princípio da fungibilidade, isso é bem interessante para a advocacia criminal. Eu manuseio um recurso, acontece episodicamente em relação à confusão do rese, em relação à apelação. A compreensão geral, nem sempre será isso, mas a compreensão geral é de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que encerra uma ou outra fase de conhecimento e o rese contra decisões interlocutórias não terminativas. Então, por aí você tem que o rese é cabível contra a sentença de pronúncia e a apelação cabe contra a sentença de impronúncia, né? Mas digamos que eu manuseie um instrumento pelo outro, confundi, era para ingressar com apelação, ingressei com rese. Nesse sentido, pode o próprio magistrado receber e processar aquele feito como, por exemplo, se eu manuseei a apelação e era para ter manuseado rese, manuseei a apelação, pode o magistrado recebê-lo e processá-lo como rese, tá? Por exemplo, pode ele próprio manifestar-se e exercer juízo de retratação, ainda que eu tenha chamado aquela peça lá na minha petição de apelação. Princípio que consta ali no 579 do CPP. Algumas questões que devem, que são requisitos para esse exercício do princípio da fungibilidade o recurso que o magistrado, porque o magistrado vai adotar um procedimento em razão do recurso que deveria ter sido adotado pela parte, mas que não foi. Este recurso deve ter sido protocolado tempestivamente. Isso é um dos requisitos. Outro requisito deve estar ausente a má-fé da parte. E outro requisito é que devem estar presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Bom, continuando aqui, aqui o resuminho, né? Princípio da unirrecorribilidade, singularidade do recurso, devendo prevalecer aquele que é mais benéfico ao réu, non reformatio impejus, com efeitos diretos e indiretos, o tal do efeito prodrômico, né? E agora a gente vai falar de algumas questões adicionais aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, súmula 160 do STF. O tribunal não pode reconhecer nulidade contra o réu que não tenha sido arguída no recurso pela acusação. Não pode haver, por exemplo, o reconhecimento de ofício de nulidade que a acusação não tenha suscitado. Agora, uma questão interessante. Aqui uma mitigação, obviamente, as possibilidades prejudiciais ao réu de reconhecimento de nulidade. Mas já mencionei lá anteriormente também que para o réu vige aquela regrinha do 563, né, de demonstrar, além de arguir a nulidade, a necessidade de demonstrar o efeito prejudicial. Tá? É até pior. Agora uma observação sobre a reformatio in melius, né? Aqui tem um princípio em latim mencionado interessante, que é o tantum, eu tentei selecionar e passei, perdão. Tantum devolutum quantum appellatum. Significa o quê? Aquele magistrado ou aquele corpo de magistrados, se for um colegiado, né, se for proferir um acórdão, por exemplo, no tribunal, tanto se devolve quanto se apela, ou seja, ele está relativamente adstrito àquilo quanto foi apelado pelo réu. Porém, como se admite o princípio, isso em relação às considerações do non reformatio in pejus, mas como se admite a reformatio in melius, pode o tribunal absolver ou diminuir a pena em caso de recurso exclusivo da acusação, até porque pode conceder habeas corpus de ofício, que é muito comum, né? Por exemplo, o indivíduo maneja lá um rese, um resp, não é conhecido como rese e resp, mas o próprio magistrado, o relator, conhece-o como habeas corpus e dá o provimento. Não é tão incomum. Condições, agora aqui vem o inferno da advocacia criminal para quem está postulando RESP e recurso extraordinário, que é o tal do juízo de admissibilidade. Nem tão preocupante em relação ao sistema recursal até o segundo grau, mas para quem busca as cortes superiores, sim, é bastante preocupante. Bom, requisitos extrínsecos. Deve haver previsão legal para o cabimento. O ajuizamento deve estar correto. Imagina você postular, peticionar ali uma apelação contra um químico que está sendo processado numa vara criminal residual aqui de Niterói, no GCRIM, né? Então deve ter o endereçamento correto
a correta propositura, não pode estar a matéria preclusa, deve haver o recolhimento do preparo, deve estar presente a legitimidade, a capacidade postulatória de processo, ou seja, eu tenho nas circunstâncias que a lei exige em matéria penal quase todas, exceto habeas corpus, né? Deve estar presente o advogado com capacidade postulatória. A petição deve estar inteligível em língua pátria, como fala o CPC. Existência de um pedido e com possibilidade jurídica. E inexistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de agir. Requisitos intrínsecos constam do 577. A necessidade e utilidade, ou seja, deve ter havido aquilo que na teoria geral é a sucumbência, mas que mencionamos lá atrás, né, como efeito aflitivo, o gravame, já tem uma pré-constituição numa decisão qualquer, ainda que não esteja em fase de execução, mas deve haver um gravame já pré-constituído, eu devo ter sucumbido já em algum ponto, e é contra essa sucumbência total ou parcial que eu vou me insurgir. Deve haver legitimidade da parte e presente também causa de pedir, tanto quanto aos fatos quanto aos fundamentos jurídicos. Bom, agora vamos falar dos requisitos em relação ao juízo de admissibilidade, que é algo que é muito relevante em relação àqueles recursos das cortes superiores. Primeiro, tempestividade do prazo. Tempestividade do recurso, e eu tenho que ter cuidado até na forma de contagem, né? Porque no CPP eu tenho 798, lá no CP eu tenho 10. Então, por exemplo, se você tem uma questão que discute causas extintivas de punibilidade, você tem que adotar a contagem do 10 do CP, não o 798 CPP. Tá? Mas se você está exercendo, por exemplo, vai peticionar uma apelação, aí de fato você tem que contar, segundo o 798, os marcos iniciais e findos desses prazos são bastante distintos, né? Um inclui o primeiro dia, o outro não. Preclusão lógica. Não pode ter havido preclusão, né? O que é a preclusão lógica? É aquele comportamento jurídico que é incompatível com aquela pretensão que vai ser apresentada no recurso. Por exemplo, pessoal, nós temos lá no 107, nas causas extintivas de punibilidade, 5 ou 6, o perdão do ofendido dos crimes contra a honra. Aí você tem um indivíduo que... o indivíduo A ingressa com uma queixa-crime contra o indivíduo B, tá? Por um crime contra a honra. O indivíduo B é absolvido e A recorre. Porém, A já vem tendo um comportamento incompatível com a pretensão punitiva de B há muito tempo. Saem juntos, curtem a balada juntos, né? Restabeleceram aquela amizade que era anterior àquele evento que gerou a discussão. Ou seja, existe uma preclusão lógica em relação à pretensão punitiva, porque se eu estou peticionando em juízo o reconhecimento de um crime contra a honra que afetou, por exemplo, a minha honra subjetiva, e eu continuo convivendo com essa pessoa tal como antes, está operada a preclusão lógica, mas aí também restaria a B demonstrar que operou-se, por exemplo, o perdão tácito e o perdão como causa extintiva da punibilidade. A questão do 575 do CPP, não pode haver prejuízo em razão de atraso por culpa do serviço do judiciário. Os defensores, ainda que dativos, têm prazo em dobro, com as previsões da Lei 1060 e da 7871. E cuidado com a forma de interposição dos recursos, porque está previsto lá no 578 CPP, né? Porque ele pode ser, sendo no primeiro grau, ele pode ser por termo. É aquele indivíduo que foi condenado e o próprio indivíduo se manifesta no sentido de recorrer. Depois o advogado da parte junta as razões recursais, mas pode haver no próprio termo, pode haver no próprio ato de audiência que condena o indivíduo o recurso da parte e depois ele faz a juntada das razões recursais, tá? Bom, em relação aos efeitos das decisões que são tomadas já no âmbito dos recursos, substitui a sentença recorrida, obviamente não faria sentido nenhum recorrer se daquela decisão recorrida fosse produzir um novo ato jurisdicional com conteúdo de decisão que não substitua o anterior.
Pode haver o conhecimento e o não conhecimento, e aqui está uma baita casca de banana para quem maneja embargo de declaração, porque às vezes o indivíduo maneja embargo de declaração aguardando o seu conhecimento para que depois interponha res ou resp, perde o prazo do res ou resp, lascou, depois fica só na mão da boa sorte de ter conhecido, de ter admitido a sua revisão criminal. No provimento pode haver reforma ou anulação, como já falamos, pode haver um erro em procedendo ou um erro em judicando, ou pode haver um desprovimento do recurso, mantendo os termos daquela situação jurídica a qual eu busquei impugnar, mas não tive sucesso, mantém-se então em todos os seus termos, no sentido da manutenção daquela condenação, eventual condenação anterior. Tudo bem, pessoal? Esse é o encerramento da nossa primeira parte, como eu disse para vocês, dessa conceituação geral da teoria do sistema recursal, tá bom? Grande abraço para vocês e até daqui a pouco nós voltamos com um tópico 2 sobre os recursos em espécie.